Você está perdendo muito tempo procurando oportunidade de leilão? Vou te mostrar uma solução aqui que eu desenvolvi para mim que me ajuda muito a filtrar centenas, milhares de oportunidades em poucos minutos. Acompanha comigo direto na tela. Você deve usar algum agregador de leilão, ou você fica entrando em vários sites de leilão e pegando oportunidade por oportunidade de diversos sites, ou você já deve usar algum agregador de leilão. Eu gosto do leilãoimóvel.com.br porque, além dele reunir muitos leiloeiros, ele também é de graça. Você já deve ter uma busca salva no seu agregador de leilões. Eu, por exemplo, tenho aqui uma busca salva que já me dá um perfil de imóveis que eu costumo olhar, que é cidade de São Paulo, com valor máximo aqui na casa de 1 milhão e pouco, somente casas e apartamentos, e uma ordenação padrão, que pode ser menor valor ou maior desconto. E o que eu imagino que você e a maioria das pessoas fazem é ordena pelo maior desconto e começa a olhar cada uma dessas oportunidades. Então, o primeiro passo antes da gente fazer uma análise mais técnica ou de viabilidade financeira é entender se esse desconto é real, ou seja, se esse valor aqui de avaliação desse imóvel está dentro de uma faixa correta, se ele não precisa ser exatamente esse valor, mas se ele não destoa muito desse valor. Uma coisa muito comum é esse valor de avaliação estar ou muito para baixo ou muito para cima. É um processo bem trabalhoso, você já deve ter feito isso, entrar em cada um desses imóveis, procurar nos portais para ver dentro do mesmo condomínio por quanto que estão sendo anunciados os imóveis. A gente sabe que o valor do anúncio muitas vezes a pessoa ainda superestima para dar um desconto na negociação. Então, como é que a gente faz para não perder muito tempo olhando cada um desses imóveis aqui, fazendo uma avaliação individualizada em cada um deles para passar por esse primeiro filtro, né, que é só o primeiro, essa análise mercadológica. E como é que a gente não deixa passar aqueles imóveis que o leiloeiro não colocou nenhum valor de avaliação? Então, o valor que está indo para leilão é o mesmo valor aqui que ele tem como valor de avaliação. Mostra que é um desconto zero, mas na verdade não é um desconto zero. Ele só não tem calculado o valor de avaliação. Então cabe a você achar o valor daquele imóvel para entender se ele tem algum desconto ou não. Como que você faz isso sem perder muito tempo? Eu vou te mostrar aqui a solução que eu fiz. Acompanha comigo. Então, o primeiro passo aqui para mim é ter esses dados aqui em Excel. Alguns agregadores de leilões, eles já oferecem em planos pagos você exportar as oportunidades para o Excel. Eu já usei um, não gostei muito porque ele não trazia uma informação que para mim era muito importante, que é isso daqui, área útil e área total. O leilão imóvel ele te traz essas duas coisas e às vezes ele não conseguiu destacar aqui, mas ele vai constar muitas vezes aqui na descrição do imóvel. Então, o que eu faço com isso? Primeiro, eu quero essas centenas, milhares de oportunidades todas numa planilha Excel. Por quê? Vou te explicar logo na sequência. Como que eu faço para trazer isso daqui pro Excel, tá? Eu desenvolvi aqui um scriptzinho no Python, não sou programador, vai ter um vídeo mostrando como é que eu desenvolvi isso daqui, que entra no site, faz um filtro aqui nos imóveis pela data do leilão que eu coloquei, a cidade que me interessa, o tipo do imóvel, preço máximo e ele vai buscar página por página e vai extrair oportunidade por oportunidade no Excel. Ele vai fazer também uma outra coisa interessante que depois vai fazer sentido o porquê, que ele vai fazer um tratamento no endereço do imóvel, tá? Então tudo que tem no nome do imóvel Alameda vai virar AL, tudo que tem Coronel vai virar Cell e assim por diante. Depois eu vou mostrar o porquê que isso é importante. E, como eu comentei, a parte da área útil e área total é importante, então eu extrair essa informação, seja lá direto, como eu mostrei aqui dentro da página do imóvel, ou pela descrição. E o que ele me gera, vou mostrar aqui para vocês, ele me gera essa planilha com todas as oportunidades que foram encontradas lá. Então, ele trouxe todas as informações que eu mapeei para que ele trouxesse, que é endereço, bairro, metragem, área útil, área total, quantidade de vagas, se é apartamento, casa, terreno, imóvel comercial. No caso, meu filtro era só para apartamento e casa. Se é um leilão judicial, extrajudicial, licitação aberta, venda direta, quem é o leiloeiro, quem é o vendedor, que data que foi incluído esse imóvel lá na base do leilão imóvel e
a descrição lá, como vem no site, o link para ficar mais fácil de entrar. A data do leilão aqui é uma data do leilão de menor valor. Então, dentro das informações aqui de primeira praça, segunda praça ou praça única, eu vejo qual é a de menor valor e qual é a data desta praça, e essa informação de valor de avaliação é o que consta lá no site, que eu comentei com vocês que muitas vezes o imóvel sequer tem um valor de avaliação. E o que eu faço com isso? Eu pego aquelas centenas de imóveis todos, que são essas coluninhas em amarelo, e jogo nessa planilha de Excel. E o que essa planilha de Excel tem de diferente? Ela tem uma informação que muitos de vocês devem conhecer, trabalhando já ou interessado em leilão, que é, no caso aqui de São Paulo, são as informações da Prefeitura de São Paulo. Vou entrar aqui e mostrar. Muita gente já conhece isso. Você consegue aqui no site direto da Prefeitura pegar as informações dos últimos quase 20 anos de transações. Então, toda e qualquer transação que gerou um pagamento de ITBI é registrada aqui na planilha da Prefeitura e eles disponibilizam. De que forma eles disponibilizam isso? Então, fazer o download aqui e mostrar para vocês. Vem dessa forma. Cada ano é um arquivo e cada mês é uma aba. Perceba que é uma informação muito rica. Tem o número do imóvel, tem o endereço completo, tem informação se é compra e venda, se é dação, se é até de leilão já, tem permuta, tem o valor da transação, a data da transação, se foi transmitido 100% do imóvel ou uma parte, o tipo de imóvel, se ele é residencial, comercial, casa, apartamento, terreno, o ano de construção desse imóvel. Então tem muita informação rica, mas como você vai usar isso na prática? É muito trabalhoso você entrar lá no leilão imóvel, pegar, como a gente tinha visto, por exemplo, esse daqui, o Alameda Barão de Limeira 45, nesse caso aqui não tem nenhum. Não tem nenhum nesse mês, de junho de 2025, mas pode ter em maio. Você vai fazer o mesmo filtro em maio, em abril, em março. Não faz muito sentido trabalhar dessa forma. Então, o que tem dentro deste arquivo aqui que eu colei a base lá dos leilões extraídos? Eu tenho aqui uma tabela com 876 mil linhas, onde eu consolidei os últimos 10 anos daquelas transações da prefeitura. E, com isso, eu tenho um banco de dados onde eu mostrei para vocês que, além de trazer os endereços, né, eu já trazia arrumando esses endereços da formatação, né? Então, Avenida tem que virar AV, como a gente viu, o Barão tem que virar DV, São José, o São tem que ser abreviado. Então, todas aquelas abreviações praça para PCA, o script já contempla e ele me traz aqui o campo de endereço já limpo de outras informações, como bairro, cidade. Lá eu tenho só São Paulo, aqui também eu estou com uma base só de São Paulo. Então, ele já me trouxe aqui o endereço formatado de uma maneira que eu consigo cruzar com aquela base de 870 mil linhas que tem as transações dos últimos 10 anos. E o que eu faço com isso, tá? Com isso eu consigo atribuir um valor automático para cada uma dessas oportunidades. Então, ao invés de usar o valor de avaliação ali do site do leiloeiro, eu estou usando as informações públicas da prefeitura com todas as transações para determinar qual é o valor desse imóvel. E como que eu faço isso? Eu criei uma hierarquia. Qual é essa hierarquia? Primeiro eu vou procurar ver se eu encontro transações nesse mesmo endereço e número. Então, se for uma casa e ela foi comercializada algumas vezes nos últimos anos, eu vou ter o valor pelo qual essa casa foi vendida nos últimos anos. Se for um apartamento, eu vou ter todas as transações dos apartamentos dentro desse edifício nos últimos anos. Eu trago os últimos 10 anos, mas para essa análise eu considero só os últimos 3 anos, porque eu não quero um preço muito defasado. Eu uso a informação dos últimos 10 anos para pegar outras informações, como a idade do imóvel, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também. Como que eu uso isso? Mas para efeitos de avaliação, eu só considero os últimos 3 anos. Então, por exemplo, eu pego aqui que na Rua Vergueiro 1009, nos últimos 3 anos, tivemos 104 transações e o valor médio aqui foi de 285 mil. O imóvel tinha sido avaliado aqui pelo leiloeiro em 510 mil. Então, muito provavelmente ele não vale os 510 mil. Tem hoje uma questão
que os imóveis estão saindo dentro do mesmo prédio com metragens muito diferentes. Isso não era muito comum antigamente. Com a explosão dos estúdios, a gente tem no mesmo prédio unidades muito pequenas e unidades maiores. Então tem que tomar um cuidado de depois refinar o valor daquela metragem. Mas isso ainda é a minoria dos imóveis, ainda é uma primeira informação muito útil saber que dentro desse mesmo prédio ou desse mesmo imóvel ele foi transacionado por volta desse valor médio aqui nos últimos anos. Se eu não encontrar pelo valor médio do imóvel exato, eu vou buscar o valor médio do metro quadrado dessa rua dos últimos 3 anos somente para os imóveis da mesma década desse imóvel que eu estou avaliando. Então, eu quebro aqui as transações que tiveram na Rua Vergueiro como um todo pela década dos imóveis e como esse daqui é um imóvel de 2020, eu vou pegar o valor do metro quadrado dos imóveis transacionados que tinham essa idade de construção, para não comparar um imóvel muito novo, que tem um valor de metro quadrado mais alto, com os imóveis que existiam naquela rua, que a sua maioria, por exemplo, era de 1960 ou 70. Se eu, então, não encontrei no endereço, mas encontrei pela rua e pela década, eu vou usar esse valor. Caso não tenha informação do ano de construção do imóvel, como acontece em alguns casos, eu vou utilizar apenas o valor do metro quadrado médio dessa rua nas transações dos últimos 3 anos e esse aqui vai ser o meu valor médio, caso eu não encontre dos 2 primeiros. E não encontrando de maneira alguma o imóvel exato ou a rua, eu uso a informação do bairro para atribuir um valor médio de metro quadrado para cada bairro. Então, o meu valor médio final aqui, ele é o primeiro que não estiver aqui como NA, porque ele vai do mais preciso para o mais aproximado. O que mais eu tenho aqui na minha planilha? Esse valor médio inicial aqui, que depois a gente vai fazer o pente fino, mas já vai me pegar dos centenas, milhares de imóveis que eu coloquei aqui e já vai me dar um valor de avaliação que eu considero melhor do que aquela informação que veio do leiloeiro. E ainda assim, depois eu faço um segundo check para ver essa questão que eu falei para vocês de imóvel com muitas metragens dentro, ou se eu tenho poucas transações. Não dá para levar em consideração só aquelas poucas transações, e aí eu procuro enriquecer com valores anunciados. Mas meu primeiro filtro aqui é o valor real pelo qual está sendo transacionado. Com isso, eu tenho um desconto entre o valor que está indo para leilão e o valor que foi atribuído aqui para cada imóvel, né? A partir daí, eu tenho aqui essas centenas, milhares de imóveis e eu já tenho aqui o desconto provável de cada um desses imóveis. Então, eu posso fazer alguns filtros. Por exemplo, aqui quero imóveis só entre 45% de desconto e 99% de desconto. Então, eu saí aqui com 120 imóveis. Ainda é muita coisa, mas eu posso fazer outros filtros aqui. Faixa de valor que mais me interessa. Então, dependendo do momento se você está com mais capital ou menos, eu vou olhar só os imóveis de uma faixa de valor. Tem gente que tem preferência só por um tamanho de imóvel mais específico. Não quer imóveis muito grandes, que costumam ter condomínio muito caro, valor mais alto, é mais difícil de vender. Ou não quer imóveis muito pequenos, apesar de ter uma demanda grande por estúdio, tem gente que prefere trabalhar com 2 quartos ou 3 quartos, né? Então, a partir de 50 e poucos metros quadrados. Então, se você começar a fazer esses filtros aqui, não quero nesse momento olhar o judicial, quero oportunidade só do extrajudicial. Se eu quiser olhar em alguns bairros específicos, eu tenho aqui a minha lista dos bairros mapeados que mais me interessam. Então, você pode ir fazendo esses filtros para você sair aqui com 5, 10, 15, 20 imóveis e você ir avaliar esses 20 imóveis. Então, primeira coisa, confirmar se o valor de avaliação que foi atribuído aqui está coerente. Passado dessa fase, começar a olhar a parte mais técnica, quem que fica com as dívidas de IPTU, de condomínio, se é um leilão do bem ou se é um leilão de direitos. Começar a fazer toda a avaliação mesmo do imóvel para depois colocar na sua planilha de viabilidade financeira e participar desse leilão. Eu vou fazer depois um segundo vídeo mostrando eu de fato utilizando esses recursos. Então, pegando as 5, 10, 15 oportunidades que parecem mais interessantes e indo de fato confirmar se elas são oportunidades interessantes para depois uma eventual participação. E vou fazer também um outro vídeo mostrando como que eu, que não sou programador, criei esses recursos aqui para ganhar tempo na hora de encontrar oportunidades de leilão e analisar essas oportunidades. E você, me conta,
conhece alguma outra solução? Já viu em algum outro canal alguma coisa parecida para facilitar a vida de quem quer analisar a oportunidade de leilão? Escreve aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e você vai ser notificado quando tiver outros vídeos. Eu ainda tenho outras coisas interessantes, outros recursos, outras automações para mostrar para vocês que eu fiz para facilitar a minha vida. Até a próxima.